Vamos falar sobre os direitos do autista? O assunto de hoje é parques do exterior. Quem nunca sonhou em viajar para fora e conhecer aqueles parques de diversão que a gente assiste nos filmes de Hollywood? É um sonho realizado. Eu digo que, na verdade, a primeira vez que a gente foi para os Estados Unidos, eu não sei quem estava mais feliz, se era eu ou os meninos, nós temos 2 filhos. E é um sonho de verdade. Para aqueles que têm essa oportunidade, a gente gostaria de dar algumas dicas muito legais. Primeiro de tudo, antes de vocês saírem do Brasil, peguem um atestado falando a respeito do autismo. Um atestado simples, na verdade, como uma receita médica. O médico, obviamente, vai precisar escrever isso em inglês. Declaro para os devidos fins que o fulano de tal é autista de acordo com a lei CID-F84 e o código, coloca a data, assina e bate o carimbo. Levem isso com vocês na bagagem de mão, junto com o passaporte, porque isso facilita muito o trâmite. Mesmo se a criança no meio da viagem se descontrolar, enfim, vocês têm ali um atestado de que a pessoa tem autismo. Uma outra coisa muito legal que nós fizemos e que foi muito prático, facilitou bastante, eu até separei para vocês o passaporte do Gabriel. Sabe esse símbolo do autismo que a gente encontra na internet mesmo? A gente imprimiu alguns desse e colocou nos documentos pessoais dele. Então, quando nós saímos do Brasil e a gente apresenta o passaporte dele, já com o símbolo do autismo, a gente nem precisou explicar muita coisa, porque eles já identificaram isso, ou nós apresentamos então o passaporte dele com o símbolo do autismo e dentro nós colocamos aquele atestado pequenininho na receita com aquele papel de receita médica, dizendo que ele era autista. Isso foi muito legal, foi muito prático na imigração e tudo mais, a gente não teve problema nenhum. Muito bem, mas a gente chega então ao tão sonhado parque. Óbvio que o parque não está aberto só pra gente. Tem milhares de pessoas ali dentro. Principalmente quando você vai em época de férias escolares. Porque não somente nós brasileiros vamos para lá, mas muita gente, quando tem a oportunidade, vai para os parques. E os parques são muito grandes, mas tem muita gente e tem muita fila. A última viagem que nós fizemos, nós descobrimos algumas coisas que são muito legais e que facilitaram bastante e que nos deram uma outra experiência de viagem. Primeiro de tudo, quando assim que você chegar ao parque, você procure o balcão de atendimento ao cliente. Todos os parques têm isso. E aí, nesse balcão de atendimento ao cliente, você vai ali pegar a fila, enfim, quando você for atendido, você apresenta o passaporte do seu filho e aquele atestado que o médico deu. Eles fornecem um cartão de acesso preferencial para as pessoas com deficiência. Cada parque tem um nome diferente para o seu cartão de acesso. O que a gente achou mais bacana, mais bonitinho, é o da Lego. Da Lego, no Legoland, eles dão um cartão que é o Hero Pass, que é o cartão do herói. E a gente achou o máximo. Fora que Lego não é tão cheio como Universal, como Disney, tudo. Nosso filho amou, assim, curtiu pra caramba. Para as crianças que tem muita restrição com relação a barulho e muita gente, a Legoland é, assim, um lugar espetacular. Mas, voltando aos outros parques, vocês vão passar no balcão de atendimento ao cliente e eles vão dar um cartão diferenciado para vocês. Com esse cartão ali eles explicam direitinho como funciona. E olha, só uma dica, para quem vai para esses parques temáticos, nem precisa entender o inglês direito, porque eles falam um portunhol maravilhoso, onde você se vira muito bem, tá bom? Bom, eles vão te dar esse cartão de acesso preferencial. Então, o que você vai fazer com esse cartão? Você vai direto para a fila do Fast Pass. Fast Pass é aquela fila que vai mais rápido e as pessoas pagam para entrar nessa fila. Com esse cartão de acesso preferencial, você não precisa pagar absolutamente nada e você tem acesso aos brinquedos por ali mesmo. Normalmente na entrada do brinquedo já tem o tempo de espera. Tem um leitor bem grande ali onde diz o tempo médio de espera. Se o tempo médio de espera for de até 30 minutos, você entra direto. Se o tempo de espera for superior a 30 minutos, eles anotam ali naquele cartão qual o horário que você deve voltar. E aí você volta no horário marcado e entra o deficiente e toda a sua família junto para aproveitar o brinquedo. É muito bacana para aqueles que compram um pacote de 5 dias, de 10 dias, de 2 semanas, enfim. Esse cartão de acesso preferencial é válido durante todo o período que você estiver ali. Ok? Então dá pra gente aproveitar os parques de uma forma assim muito diferente. Você não fica horas na fila, você consegue aproveitar bastante. Uma dica que não tem a ver com direito, mas que tem a ver com o dia a dia é antecipem para os seus filhos o que eles vão ver no brinquedo.
Então eu vou dar um exemplo. A gente passou por vários brinquedos ali, principalmente na Universal, que era onde os meninos mais queriam ir. E os brinquedos lá nos Estados Unidos, eles já têm uma fila temática, né? Normalmente aqui no Brasil a fila é uma fila, enfim, você entra no brinquedo que o brinquedo é temático. Lá nos Estados Unidos a fila já é temática, então você já entra no clima do brinquedo. E alguns brinquedos têm um clima meio sinistro, meio sombrio, e isso às vezes assusta as crianças. Então o que nós fizemos com o Gabriel foi pegar vídeos do YouTube e mostrar para ele aquilo que nós iríamos passar, ou que nós iríamos participar, que nós iríamos brincar no dia seguinte. Isso foi muito legal porque ele não foi pego de surpresa, ele sabia o que ia acontecer, como era o cenário e como seria o brinquedo. Nós somos o Autismo Legal e nós estamos aqui para esclarecer todas as suas dúvidas sobre os direitos do autista.